Vale FM. O assunto do dia hoje vai falar sobre a data que nós celebraremos no próximo domingo, né? Dia 2 de novembro, que é a data de Finados. Dia de Finados celebrado nas religiões cristãs. Hoje nós vamos falar sobre as celebrações da Igreja Católica, né? A data referenciada ao Dia dos Fiéis Defuntos, né? Ou a data de Finados, como nós conhecemos popularmente. Para falar mais a respeito, hoje recebemos com muito prazer aqui ao vivo nos estúdios da Vale FM nessa manhã, o pároco de Tijucas, né? Ele que é o responsável pela paróquia São Sebastião, Padre Elisandro Escarce, aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Padre Elisandro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom dia, Sidney, bom dia também a todos que nos ouvem, também nos acompanham aí pelas outras mídias da Rádio Vale. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui, principalmente num momento como esse, que é de interesse da nossa comunidade. Então, muito bem, que queremos aí agradecer também a nossa audiência que nos ouvem aí, nos acompanham. Então, muito obrigado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta data, como o Sidney já destacou aqui, do Dia de Finados. Essas datas relacionadas à igreja, Padre, eu sempre gosto de convidá-lo para que a gente lembre a comunidade o que a gente está celebrando nesse dia, né? Além de passar a nossa programação, o que nós celebramos em si no Dia de Finados? Primeiramente assim, né? Se a gente for ver, né, a igreja, ela sempre reza pelos falecidos, né, em todas as celebrações, né, que a gente tem diariamente, né, no final de semana também, durante a semana, e a gente tem ali sempre uma oração que a gente reza, né. Temos também o hábito, né, de costume na nossa igreja também de celebrar, rezar a missa de sétimo dia, né, dos falecidos, mas a igreja reserva um dia, né, nesse dia, porque essa data é muito interessante, Cid, porque o Finados vem sempre depois da celebração de Todos os Santos, que no caso amanhã será o dia de Todos os Santos, né? Então se celebra no dia de amanhã, durante o dia, a celebração de Todos os Santos nas missas durante o dia. E aí no final de semana, no domingo, nós temos, né, a graça de celebrarmos também todos os falecidos, né? Então a igreja inclui já logo em seguida essa intenção, né? Essa motivação para rezar, né, pelos falecidos logo após se celebrar o dia de todos os santos, né, santos e santas que nós celebramos na nossa igreja, que geralmente é no dia 1º de novembro. Então no dia 2 não se celebra o dia de Finados também, né? Então não se reza só pelos pedindo a intercessão dos santos, mas também rezamos por aqueles ainda que não, né, não são reconhecidos pela igreja, né, assim, declarados pela igreja como santos, mas a igreja entende que também todos precisam de oração para participar da ressurreição da vida eterna. Porque a igreja, assim, ela tem uma compreensão da dimensão da igreja em 3 dimensões. Eu sempre gosto de lembrar aqui para a gente entender por que se reza, né, pelos falecidos ou pelos santos, pede a intercessão dos santos, né? Que tem algumas igrejas cristãs, né, que não tem essa tradição, e claro, a gente respeita, né, e não faz crítica a isso, né, e a gente também espera que se respeite a nossa, isso é da Igreja Católica. Com né? certeza. Mas a Igreja Católica tem esse entendimento na doutrina dela, que a igreja se divide em 3 dimensões, que é a dimensão, primeiro, é a igreja peregrina, que é a que nós estamos aqui. Então, nesse processo, nessa caminhada, então, por isso, peregrina. Depois, a igreja padecente, que é a igreja tem entendimento das almas do purgatório, que é essa igreja que está lá ainda nesse processo de purificação. E a igreja triunfante, que são os santos que já estão na glória dos céus. Que é o objetivo de todos nós, chegarmos à igreja triunfante. Então, por isso a igreja reza, né? Reza pedindo a intercessão daqueles que já estão na glória, né, de Deus, na ressurreição, para que intercedam por nós e também por aqueles que ainda, né, estão nesse processo de purificação do purgatório. Então, por isso que se reza, né, no dia de Finados por todos os falecidos, né? Então, aqueles e aquelas ainda que não ainda
fizeram ainda o processo da ressurreição e que estão nesse processo que a igreja entende de purificação, né, que é o purgatório. Então, por isso há esse momento de oração por todas as almas, né, por todos os falecidos. E rezamos, né, então, primeiro pelos santos, pedindo a intercessão deles, né, por todos nós e também por os que já foram, mas que ainda não estão na glória, que estão nesse processo de purificação. Então, esse é o sentido, né, da nossa oração pelos falecidos e também pelos santos, né? Então, porque a igreja entende que aqueles que estão no céu, né, na eternidade, na ressurreição, que estão os santos, né, são os que estão mais próximos de Deus. E, né, então eles podem interceder junto de nós, né? Então você está numa fila, quer falar com ela lá na frente, tu vai, fila, né? Então tu vai tentar se aproximar o quanto antes, eu chamar a atenção de uma pessoa que está lá, dá um toquezinho lá naquilo lá que eu quero falar com ele. Certo. E assim, então, os santos são aqueles que estão mais próximos de Deus, né? E a gente entende pelo fato das virtudes, de como viveram a fé deles, viveram, né, a vida deles de fé. Então, eles têm essa intimidade maior com Deus, que nós deveríamos ter. Lógico. Nós não temos, por causa, às vezes, de nossas vaidades, de nossas desobediências. E os santos, eles não são pessoas extraordinárias, fenomenais, nada diferente de nós. Mas o que eles têm de diferente? É justamente entenderam que eles precisavam viver essa proximidade com Deus, essa intimidade. Buscaram a santidade. Isso. E a santidade é justamente isso, é viver essa intimidade. Sim. Né? Quanto mais íntimo, mais próximo de Deus, mais eu estou a caminho da santidade. E os santos viveram isso. Já aqui e agora vivem de forma plena na eternidade. Por isso, já estão na glória, na ressurreição. E se nós vivêssemos também, que podemos, na verdade, né? Temos ainda a oportunidade de fazer isso. Claro. E de viver esta intimidade com Deus, para que no dia depois da nossa morte nós possamos também estar na intimidade plena com Deus. É esse o desejo de Deus, né? Então, Deus, quando nos chama a viver aqui essa intimidade, essa proximidade com Ele, não é para nos controlar, não, pelo contrário, é porque Ele já quer nos preparar para aquilo que um dia nós iremos vivenciar na eternidade. Então, os que ainda não estão no purgatório são aquelas pessoas que precisam fazer um processo de purificação, de entendimento, de colocar primeiramente como prioridade quem nas suas vidas? Deus. Que às vezes durante a nossa vida toda aqui, Deus não foi o principal na nossa vida. Ainda hoje eu falava, né, na missa sobre a questão da salvação, né, que Jesus, ele nos deu a salvação. Mas por que Jesus nos deu a salvação? Porque Ele se entregou por inteiro para nós. E como é que nós vamos participar da salvação? A hora que nós for capaz de nos entregar por inteiro também. Enquanto nós não nos entregarmos por inteiro, nós não vamos participar da salvação. Por isso esse processo também de purificação, da pessoa entendendo e também se libertando para poder chegar a um momento de entrega total. E eu fazia uma comparação, Sidney, de quando você convida uma visita para ir na sua casa, você não convida a visita e senta na mesa antes da visita chegar, você e a sua família e come, daí quando a visita chega você oferece o resto. Exatamente. Não, você não oferece a sobra para a visita. Exatamente. Né? Você não oferece, se você está sabendo uma coisa, se chega uma pessoa lá sem avisar na sua casa, você vai dizer, amigo, felizmente eu não tenho muito o que te oferecer, mas a pessoa não avisou. Com certeza. Agora, se você convidou a pessoa, combinou com a pessoa, tá? E aí, a meio-dia, mais 11h30, você senta na mesa e come com a sua família e depois, quando ela chega meio-dia, ela vai comer a sobra. Você não vai oferecer. Não tem isso, lógica, né? Não, você não oferece isso. Mas é interessante que para Deus a gente oferece a nossa sobra. A sobra do nosso tempo, a sobra da nossa, do nosso compromisso, do nosso serviço. Exatamente. Se der eu faço, se der eu vou, se der eu rezo. Mas se sobrar tempo eu vou na missa, se sobrar tempo eu vou servir, né? Então, aí a gente está fazendo o quê? Deus é a prioridade? Não. A gente está vivendo aquilo que o padre falava, dessa intimidade com Deus, essa relação de intimidade, de proximidade? Não, porque Deus é um detalhe na nossa vida. Então, enquanto a gente não fizer esse processo de entendimento de que
Deus precisa ser a prioridade na minha vida, nós não vamos participar da salvação. Então, é isso que é o processo que a gente precisa. Então, a igreja, ela entende que essas pessoas que ainda estão nesse processo, né, que são as almas do purgatório, ela entende que precisam das nossas orações. E a nossa oração vai ajudar essa pessoa também a fazer esse processo de purificação. Então, por isso se reza nesse dia. Padre Lisandro, e como é que está então a nossa programação para essa celebração no ano de 2025? Nós temos logo de manhã, no domingo, a celebração, né, do dia de finados. Já ali na matriz, às 8 da manhã, temos a missa. Depois, às 9 horas da manhã, nós vamos ter também um outro horário de missas lá no cemitério, onde geralmente a gente faz lá naquela estrutura, na tenda que é montada ali ao lado do cemitério. Então, convidamos, a tenda geralmente fica ali do lado da praça ali. Uhum. Então, quem quiser, puder participar. Então, às 9 horas temos a missa lá. E depois também temos missa nos outros cemitérios. Nós temos 4 cemitérios aqui na cidade. Às 9h30 nós temos ali na igreja de São Francisco, que lá tem o cemitério nos Morretes ali. Então, na capela de Morretes, a igreja de São Francisco ali, então nós temos também a missa. Então, quem quiser, que tem familiares lá, puder participar. Então, a missa lá às 9h30 da manhã, lá na igreja São Francisco, nos Morretes, ali na beira da BR-101. Depois nós também temos o cemitério aqui no Porto da Itinga, ali conhecida também como a Igreja das Pedras, né? Ali temos o cemitério nos fundos da igreja e também vamos ter a missa ali às 9h30 na igrejinha ali. Então convidamos também quem tem parentes, familiares ali dessas comunidades, principalmente ali da Itinga, Timbé, que geralmente são sepultados ali. Então a gente convida para participarem da celebração. E no outro cemitério que nós temos aqui na nossa cidade é lá na Terra Nova. Então a missa lá na Terra Nova, na igreja lá no cemitério da Terra Nova, será às 10h30 da manhã. Então convidamos nesse dia para participarmos, né, das celebrações. E nas comunidades nós vamos ter também, que tem celebração, por exemplo, no sul do Rio tem a missa às 9h30 também lá. Vamos ter normal lá a celebração no sul do Rio. Depois, no período da tarde, nós temos a missa às 3 horas, às 15 horas na matriz, que também vamos estar rezando na intenção dos nossos falecidos. E depois, à noite, às 18 horas, temos lá na comunidade da praça, Nossa Senhora dos Navegantes, e às 18 também no 15, no São Brás. E depois, às 19h30, temos missa na matriz e em Areias. Então, no domingo temos várias oportunidades, vários horários de celebrações, onde nós vamos estar rezando nessa intenção, né, dos falecidos e finados. Mas já do sábado à noite, as comunidades têm celebração sábado à noite, a gente já vai rezar a liturgia, já vamos rezar também nessa intenção, porque a igreja já nos possibilita, né, na noite de sábado celebrar a liturgia de domingo, né, até para que tem pessoas que às vezes trabalham, não podem ir no domingo, poder participar no sábado. Então a gente convida nesses horários aí, para poder participar também, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ali também na Secretaria da Paróquia, também com certeza os horários dessas celebrações da finados vão estar também lá no Face da nossa paróquia, e convidamos então todos para participarmos juntos dessas celebrações, rezando por aqueles que já nos precederam. Só a celebração da Santa Missa de domingo de manhã, no caso, que será substituída para o cemitério, né? O único horário que será alterado nesse domingo. Tem na matriz às 8 da manhã normal. Ah, vai ter? Tem, normal. Aí depois às 9 horas terá no cemitério. Certo. Pensei que não haveria na matriz por conta disso. Temos no normal, na matriz às 8 horas e depois também teremos no cemitério às 9 horas. Maravilha. E aí nos outros cemitérios 9h30 no Morretes e às 9h30 também na Itinga e às 10h30 na Terra Nova. Maravilha, então. então. É o convite que eu gostaria de fazer aí. Essa é a última grande celebração antes da preparação para o Natal, Padre? Sim, né? Sim, finados é a última. Depois já entra, em seguida já vem o Advento, que daí é a preparação do Natal, daí depois celebrações do Natal. Temos agora com certeza um momento muito especial, né? Rezar por, né? Acho que todos nós temos pessoas da nossa família, né? Que já partiram e que nós temos esse compromisso de rezarmos, né? Então acho que é o mínimo que nós fazemos por pessoas que foram importantes na nossa vida, né? Significativas. Então a gente rezar
Eu lembro sempre, na missa, claro, tenho oportunidade como padre, eu rezo pelos falecidos da minha família, meu pai, meu irmão, mas sempre é uma graça a gente poder rezar também, né? E a gente espera que um dia tenham outros que possam rezar por nós. Exatamente. Né? Para que a gente possa, pela oração também dos outros, nos salvar, né? Então é muito importante a oração. Exatamente. Bom, então celebremos a memória daqueles que já nos deixaram, né, meus amigos? Uma boa oportunidade serão as celebrações do próximo domingo, dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Padre Elisandro, muito obrigado sempre pela oportunidade que o senhor nos dá de estar aqui justamente para a gente esclarecer para a nossa comunidade, né? Sim. É muito importante que a gente conheça também o intuito de cada celebração. Sim, eu poderia abrir um parênteses aqui de assunto que eu me lembrei, acho que combina muito com o dia de finados. Muitas perguntas, às vezes, as pessoas fazem quanto à questão de cremação. Tá. Né? Se a igreja permite ou não permite, a igreja não tem nada contra a cremação, né? Tem nada contra. Mas aqui que a igreja orienta, né? O problema não é a cremação, é o que as pessoas fazem depois com os restos mortais, né? As cinzas. Acho que é importante boa a gente reflexão aqui. A igreja entende que essas cinzas, como você, quando alguém morre, né, você vai sepultar, você não joga em qualquer lugar, em qualquer espaço, não joga dentro da água, não joga no mato, né, não faz uma vala qualquer e enterra a pessoa. Certo. A pessoa tem que ser colocada num lugar com dignidade, né, ou seja, onde você já tem, né, até por questão de saúde, né? Claro. Questão de saúde, de contaminação do solo, tudo isso. Mas a igreja tem uma posição contrária ao que se tem feito com a questão das cinzas, né? Se jogar no mar, se jogar na mata, se jogar na areia, se jogar, sei lá, guardar. Do avião? Do avião, guardar em casa. Não é para se guardar em casa. Essa não é a orientação da igreja. Qual é a orientação da igreja? Procurar, por exemplo, geralmente, eu tenho lá, minha família, nós temos lá o jazido lá da família. Então, você quer fazer a cremação, pega as cinzas, coloca lá. Sepulte lá no local. Coloca lá junto. Ok. Então, você já tem um lugar, ou se não tem, pode providenciar um espaço lá no cemitério. Hoje tem até essas gavetas, você pode providenciar. Sim. Né, um espaço para você. E não se deve guardar em casa, não se deve jogar em qualquer lugar, porque a igreja entende que isso é um desrespeito quanto à dessa pessoa, né? E então se deve, como nós temos o cuidado, a delicadeza de quando você vai fazer um sepultamento, você não, como eu já disse, né, não coloca em qualquer lugar. Então você deveria levar e colocar. Hoje tem lugares, até na própria igreja, tem algumas paróquias que chama-se columbário, né? Que é um lugar já específico para armazenamento das cinzas, dos restos mortais de alguém que foi cremado. Então a gente precisa cuidar. Você vai lá, por exemplo, abrir uma sepultura. Geralmente tem lá alguns fragmentos de ossos da pessoa. Você não pega e joga na lata do lixo. Exatamente. Muito bem lembrado. Joga fora. Você vai com cuidado, vai colocar numa vasilha, num saquinho, alguma coisa. Depois que você sepulta, você vai lá e coloca aqueles restos lá novamente. Então, por que a gente tem delicadeza em alguns aspectos e outras coisas a gente, né? Como se a pessoa que foi cremada não tivesse que ser respeitada a sua memória, a sua história. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa, então. O que a gente deve fazer, então, padre? Então, se possível, colocar lá na sepultura junto com alguém, se você já tem lá um jazido, uma sepultura, coloque lá. Né? Mas jamais deixar em casa e muito menos também jogar na natureza, fora, assim, espalhar as cinzas onde, essas coisas assim. Não, isso não é coisa de católico, não é coisa de cristão, isso aí é coisa de gente, né, de nova era. É modinha. Modinha. Né? Então não caia nessa tentação, porque não é essa a orientação da igreja. Então gostaria sim de muito obrigado. Dar essa oportunidade de dizer assim que precisamos respeitar a memória. Muito obrigado. Se rezamos porque respeitamos a memória, exato, então não podemos jogar assim as cinzas a lá vão ter e o deixar dentro de casa. Não é lugar para deixar dentro de casa. Então coloquemos lá a pessoa num determinado... Creio que quase todos temos um espaço, né, que a gente tem da família, né, que a gente pode... Ou se não tem, a gente providencia tanta coisa
Às vezes a gente pode também providenciar lá uma sepultura também para botar as cinzas das pessoas falecidas nossa também. Não Perfeito. seria uma má ideia isso também. Perfeito. Muito obrigado, inclusive, por nos esclarecer isso, padre. Acho que bem pertinente essa data. E obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Microfones da Vale FM sempre às ordens, viu? Obrigado, Sidney. Obrigado também aos nossos ouvintes aqui, também os que nos assistem pelos demais canais aqui da rádio. Somos muito agradecidos por esse espaço também. Padre Lisandro Scarsi, pároco da nossa paróquia São Sebastião, prestigia as celebrações de finados deste final de semana.